Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Gênesis, capítulo de número 15, versículos de 1 a 6. Assim está escrito: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tem dados semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Estamos diante de um texto importante, maravilhoso, quando o Senhor Deus apareceu em visão a Abrão. E nós observamos que a vida de Abrão, depois que o Senhor o chamou para uma missão específica, para, através de Abrão, abençoar todas as famílias da terra, prometendo a ele uma descendência extensa, abundante e abençoada. E a promessa de Deus encheu o coração de Abrão de alegria, de gratidão, por saber que Deus o escolheu para aquela finalidade, que ele se tornasse pai de muitas nações, e que ele, então, os seus filhos, o seu filho, através de seus filhos, a sua descendência, ela estenderia-se por toda a face da terra. Promessa de Deus, ela é fiel e verdadeira. Abrão tinha um inconveniente, que chegou o momento que ele já estava em idade, Sara também estava em idade, e até aquele tempo eles ainda não tinham filhos. E no conteúdo da promessa de Deus, para que ela se cumprisse, haveria a necessidade de pelo menos um filho nascido na casa de Abrão, para dali então dar sequência ao cumprimento da promessa de Deus. Abrão tinha já batalhado há muito tempo, estava chegando de uma batalha grande e pesada, porque Ló foi levado cativo e disseram a Abrão que Ló tinha sido levado cativo, e ele foi então buscar aonde Ló estava, e se deu ali uma guerra de 9 reis, 5 contra 4, e mais Abraão e os seus criados lá da sua casa, que eram em número de 318. Então, Abrão foi lá para libertar a Ló, não foi para guerrear com os outros reis, mas foi para libertar Ló, que tinha sido levado cativo, e não foi fácil para libertá-lo. Mas Deus deu a ele graça e ele conseguiu tirar Ló daquela situação e levá-lo de volta para a sua casa. E ali, então, ele recebeu de Deus esta abundante vitória. Quando ele está retornando, Melquisedeque apresenta-se diante dele como o sacerdote do Deus Altíssimo e diz a ele: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Deus é o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então observe que a batalha em que Abrão travou
Foi uma batalha dura, renhida, mas vitoriosa. E quando ele volta, ele encontra-se com este sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque, que a Bíblia diz sem princípio de dias e nem fim de dias. Então, esse Melquisedeque se apresenta diante dele e o rei de Sodoma queria que Abraão devolvesse a ele as almas e tomasse os bens, a fazenda. Porém, Abraão disse: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Abraão sabia que com o inimigo não se tem conversa, não se tem acordo, não se faz negociata. E aí ele seguiu adiante e chegou naquele momento, depois desta vitória, quem sabe num repouso, o Senhor Deus se apresenta diante dele, numa visão, e diz para ele: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus demonstrando a Abraão o seu cuidado para com ele, revelando-se como escudo, defesa, como galardão, recompensa. O teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Quando Abraão escuta estas palavras da parte de Deus, ele sente naquele momento de falar algo que estava mexendo com as suas entranhas, com o seu coração. E ele diz: então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Não tem ninguém em casa, não tem uma criança, não tem um filho. Só tem aqui o mordomo da casa, o administrador, aquele que cuida das coisas da casa. E disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então Abraão estava crendo naquela primeira promessa que Deus havia feito a ele, que da descendência dele todas as coisas se realizariam. E ele entendeu que para esta descendência havia necessidade de ter um filho nascido em casa. Então veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro. Quer dizer, o Damasceno, o mordomo que habitava com Abraão, o Senhor disse: este não será o teu herdeiro. Não é com ele que a minha promessa vai dar seguimento. E disse: mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então Deus prometeu que viria um herdeiro, ele daria um filho a Abraão, e através deste filho a promessa de Deus se cumpriria. E quando chega neste momento que Abraão está neste dilema diante de Deus, o Senhor Deus o leva fora, naquela visão, leva ele para fora e dá a ele uma orientação. Diz o seguinte: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. O Senhor ouviu tudo que Abraão disse e disse: sai para fora. Quando saiu, disse: olha para o céu. Conta as estrelas, se as pode contar. Quem sabe o número das estrelas que há no céu? E diz aqui: e disse-lhe: assim será a tua semente. Observe agora, um servo de Deus, fiel, crendo na promessa de Deus, que não tinha nenhum filho em casa. O Senhor diz agora que ele olhasse e contasse as estrelas dos céus, que a descendência dele seria semelhante às estrelas. Quer dizer, em número grande, incontável a olhos humanos. Esta seria a descendência de Abraão, conforme Deus disse. E creu ele no Senhor
e foi-lhe imputado por justiça. Mas aqui tem uma expressão interessante que o Senhor disse a Abrão. O Senhor disse: olha para o céu e conta as estrelas. Para contar as estrelas, realmente precisa-se olhar para o céu. As estrelas foram colocadas no firmamento, no céu, pelo plano e o propósito de Deus para esta finalidade. É lá que ficam as estrelas, e elas estão ali com a sua finalidade de reluzir, de brilhar, sempre identificando o poder criador de Deus. E Deus disse a Abrão que assim seria a descendência dele, como as estrelas no céu. Assim será a tua semente. Então, sobre contar estrelas, ele disse: se tu podes contar, será o número da sua descendência, da sua semente sobre a terra. Evidentemente que Abraão não conseguiu contar as estrelas, mas ele creu em Deus, que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. É um Deus que age de maneira grande, poderosa, maravilhosa, esplendorosa. E para Abraão ele disse: conta as estrelas. Quando nós observamos isto, contar as estrelas, o que significa? Abraão estava olhando para a terra. Abraão estava olhando para si, para o seu corpo amortecido. Abraão estava olhando para o corpo de Sara, também já amortecido. Humanamente, fisicamente, impossível de acontecer alguma coisa. Olhando com os olhos da terra, ele não via uma saída. Ele não via uma solução. Mas ele vivia pela fé em Deus. E quando o Senhor se apresenta a ele, então o Senhor faz ele entender que não é olhando para a terra, não é olhando para as circunstâncias, não é olhando para as limitações ou para as dificuldades que se apresentam que a promessa de Deus vai se cumprir. Não. Jamais devemos nos limitar à visão humana, à visão física, aquela que estava trazendo tristeza e aborrecimento ao coração de Abrão. Porque os dias estavam passando, os anos na vida estavam sendo acumulados e não havia o cumprimento. Não que Deus esquecesse da promessa, Deus jamais esquece o que prometeu. E Deus também não delonga. Deus cumpre a promessa no tempo certo, estabelecido por ele. Tem sido assim em todo o tempo e continuará a ser, porque este Deus é comprometido com a sua promessa. Quando ele não tinha ninguém por quem jurar, diz a palavra, ele jurou por si mesmo a sua fidelidade, o seu comprometimento. Então, nós não podemos ficar limitados à visão humana, olhar as coisas da terra, as coisas que estão próximos a nós fisicamente. Não é nelas que está a solução, não é nelas que está a nossa vitória, não é nelas que está o cumprimento da promessa de Deus. Não. Quando nós começamos a limitar a nossa visão do lado humano e físico, nós somos carregados ou tomados por decepções. A todo instante estamos sendo decepcionados, porque olhamos, lutamos e não vemos saída. Por impossibilidades. E impossibilidade é próprio do ser humano. Só a Deus que as coisas são impossíveis, mas a quem crer é possível. E se tiver limitado na visão humana, vai ter esta impossibilidade. E não vai acreditar no que pode acontecer. Por quê? A visão humana ela está carregada destes elementos,
de nos prender à terra, à impossibilidade, à limitação, ao descrédito, que as coisas os dias estão passando, o tempo está terminando e a bênção não está chegando e eu não vou alcançar e vou desistir. Esta é a visão humana. E todo ser humano, se não se colocar diretamente na presença de Deus, ele se deixará levar pela visão humana e pode perder e atrapalhar o melhor que Deus tem para a vida dele. Assim estava vivendo Abrão. Um guerreiro, um lutador, um vitorioso, mas interiormente alguém triste, limitado, decepcionado, em descrédito. Mas quando ele falou com o dono da vida, quando ele falou com o Senhor a quem ele servia, que se mostrou como um escudo e como um grandíssimo galardão para animá-lo e encorajá-lo, e ele começou a trazer diante de Deus a sua realidade. Eu não tenho, Senhor, o que o Senhor vai me dar? Eu não tenho em casa um filho, eu só tenho lá o mordomo Eliezer, não tem mais ninguém. E um nascido na minha casa seria o meu herdeiro. E o Senhor disse, o mordomo não será o teu herdeiro, mas aquele que nascer das tuas entranhas, este será o seu herdeiro. Então, quando Deus fez esta promessa a ele e levou-o fora e disse para contar as estrelas, ele entendeu que havia necessidade agora, naquele momento, de desviar os olhos, a visão humana e física, para a visão espiritual, a visão que Deus estava lhe mostrando. Enquanto ele estava olhando a terra, Deus estava dizendo, olha para o céu. Enquanto ele estava vendo dificuldades, limitações, Deus disse, conta as estrelas, se puderes contar. Deus sempre está elevando a nossa vida, a nossa visão para as coisas do alto. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu, ele disse, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque as coisas da terra são terrenas e elas trazem limitações, impossibilidades, descréditos, decepções e tristezas. Mas quando estamos olhando para as coisas do alto, olhando para o céu, a visão se abre, o coração se alegra, o espírito se regozija, a voz de Deus brada e move o nosso coração em voltar a acreditar na promessa que Deus fez, porque Ele é fiel àquilo que prometeu. Ele cumprirá, porque Deus é fiel. Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tudo quanto Deus promete, Ele cumprirá, com certeza. E para Abraão ele estava dizendo isto, olha para o céu, conta as estrelas. Contar as estrelas significa mudar o foco da visão. Uma visão limitada e terrena para uma visão ilimitada e celestial. Era isso que Deus estava pedindo a Abraão. E nós precisamos também, à semelhança do que Deus disse a Abraão, sermos movidos pela visão de Deus. E a visão de Deus não é para olhar para a terra, é olhar para o céu. Contar as estrelas. Elas têm um significado. Os cientistas não sabem o número de estrelas, mas Deus conhece todas elas. E Deus chama cada estrela pelo seu nome.
Tudo está no controle da mão de Deus. Quando eu e você, a semelhança de Abrão, olharmos para o céu, olharmos para as estrelas, nos lembraremos da fidelidade de Deus e renovará a promessa de Deus no nosso coração, de que Ele cumprirá tudo aquilo que prometeu a nosso respeito. Então, sempre ser movido pela visão de Deus. Por quê? Porque a visão de Deus não é limitada, ela não é picotada. A visão de Deus é completa, é ampla, é total. E quando nós estamos movidos pela visão de Deus, a visão do alto, nós começamos a ver o plano de Deus estabelecendo-se. Paulo, quando teve a visão, ele disse: não fui desobediente à visão celestial, a visão que recebeu do céu, recebeu de Deus. Abraão recebeu esta visão. Paulo recebeu. João, na ilha de Patmos, recebeu. Jacó, quando estava indo para a casa de seu tio Labão, teve a visão de Deus. Então, observamos ser movido pela visão de Deus. A visão de Deus é superior à nossa. Muito, muito superior. O Senhor disse: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E o plano de Deus, e a visão que Deus tem, muito além da nossa visão limitada e humana. Nós precisamos olhar para a visão de Deus, a visão do céu, e começar a contemplar tudo quanto Deus prometeu que se cumprirá segundo a sua vontade. Ser movido pela visão de Deus é viver em função da fé, porque a visão divina, a visão do céu, a visão das estrelas, só é possível a quem acredita, a quem anda por fé e não por vista. O que anda por vista anda pela terra. O que anda por fé anda pelas alturas, anda pela presença de Deus. E Abraão creu no Senhor. E diz a palavra: e isso lhe foi imputado por justiça. Deus selou a promessa, a bênção dele para a vida de Abraão, que ia cumprir-se. E Deus começa a falar através de figuras, estrelas. Quantas estrelas estão no firmamento? Outras vezes Deus usa a linguagem do pó da terra. Quem pode contar o pó da terra? Ninguém pode. A areia do mar. Quem pode contar? Deus sabe quanto tem. Nós não temos como avaliar isso. Isso tudo significa o poder, a grandeza, a maravilha de Deus em se revelar aos seus filhos e ensinar-nos dali lições que são importantes para a nossa vida cristã. Mas quando somos movidos pela visão divina, ela nos impulsiona, nos motiva, nos encoraja, nos desperta, nos encaminha para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, com alegria, com disposição, com regozijo, com fé, com expectativa. A visão move a nossa vida. Um homem dirigido por visão é um homem feliz. Uma mulher dirigida pela visão de Deus é uma mulher feliz. Porque a visão de Deus apresenta para nós aquilo que não existe neste mundo, mas que são as coisas de Deus que, quando em comunhão íntima com Ele, contato diário, Ele se revela e os nossos olhos se levantam para o céu.
Aleluia. Deus disse isso a Abraão. Olha para o céu, Abraão. Conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua semente. Que promessa maravilhosa Deus fez a Abraão. E quando somos movidos pela visão do céu, a visão divina, nós somos encorajados a pregar a palavra de Deus com ousadia, com graça, com verdade, com alegria, com temor. Contar estrelas significa desviar o foco da nossa visão. Mudar a nossa visão para as coisas de Deus. E às vezes as pessoas se atrapalham com as coisas da terra e perdem as belezas do céu. Mas o que Deus disse a Abraão, Ele hoje está dizendo a mim e a você. Ao invés de ficar lamentando, lamuriando, reclamando, olhando só para a terra, enxergando só problema, dificuldade, decepção, impossibilidade, tristeza, descrédito, desprezo, abandono, o Senhor diz: olha para o céu. Levanta, olha tu agora para os céus e conta as estrelas. Quando nós olhamos para o céu, só de olhar o firmamento, já bate uma convicção do coração, da grandeza e do poder de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o firmamento anuncia a obra das mãos de Deus. O firmamento, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Quando você olha para os céus, parece que você está se desligando da terra. É este o pedido que Deus fez a Abraão e faz a mim e a você. Olhe agora para os céus, conta as estrelas, pensa no que está reservado lá no céu de glória, porque é de lá que vêm as bênçãos de Deus. João, quando escreveu no Evangelho, disse: o homem não pode receber coisa alguma se de cima não lhe for dado, se do céu não lhe for dado. Tiago, ao escrever, disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Paulo, quando foi arrebatado, ele disse: conheço um homem, não sei se na carne ou no espírito, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem contar. E João, na ilha de Patmos, quando em visão o Senhor disse: subi cá, e começou a mostrar visões gloriosas para ele. Os céus se abriu. Quando Ezequiel estava no cativeiro lá da Babilônia, junto àquele rio, em que ele olha para o céu, ele diz que os céus se abriu e eu vi visões de Deus. Jesus, quando foi batizado, diz que orando ele, os céus se abriu. Então, nos céus tem as bênçãos de Deus. Por isso que Deus disse a Abraão: não fica reclamando, Abraão, não fica lamuriando porque você não tem um filho. A promessa vai se cumprir. Mas Abraão olha para o céu, olha para o alto, conta as estrelas. Assim será a tua semente. Se você, a partir de hoje, começar a olhar para o céu e começar a contar as estrelas,
e começar a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, o teu coração se encherá de gozo, de alegria, de paz, de renovo. E a presença de Deus será real na sua vida. Depois que você tiver esta visão de Deus, olhando para o céu, contemplando as estrelas, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais se deixará mover por limitações, tristezas, impossibilidades e decepções. Mas você será movido pela visão de Deus. Porque você vai ver a grandeza, o poder, a maravilha, a misericórdia, a glória de Deus manifestando-se. É para isto que Ele chama a mim, é para isso que Ele chama você. Cada um de nós estamos sendo chamados pelo Senhor para tirar os olhos da terra e colocar os olhos no céu. Como que a contar estrelas, assim será o número da bênção de Deus para mim e para você. Desfrutemos com alegria desta bênção, desta vitória, desta comunhão que Deus prometeu a Abraão. E nós, pela fé, somos chamados filhos de Abraão, porque Abraão creu e nós cremos. E como Abraão, vamos levantar os olhos para o céu e contar as estrelas e tomar posse das bênçãos, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É de lá que vem a bênção, é de lá que vem a vitória, é de lá que vem o livramento, é de lá que seguiremos firme e fiel até o fim. Encoraja-te, irmão, anima-te, irmã, levanta-te, homem e mulher de Deus, continue a tua caminhada, siga firme, olhando para o céu, olhando para as estrelas, crendo na promessa e caminhando com esperança e alegria na presença do Senhor. E os teus dias serão renovados de bênção, paz, vitória e livramentos. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.